42 alunos na classe. E eu diria que eu tenho experiências muito desastrosas com 10 alunos e de muito sucesso com 42 alunos e vice-versa. Depende muito mais de toda a organização que nós vamos fazendo para o trabalho do que do número de alunos em si. Essa pergunta, ela nos remete a duas coisas. Primeiro, não dá para achar que a teoria das inteligências múltiplas estabelece estágios, como fez o Piaget nos seus trabalhos. Isso não ocorre. Não há estágios mais favoráveis, menos favoráveis. O Gardner nos alerta para algumas coisas do seguinte tipo. Claro que as crianças pequenas, elas estão menos influenciadas pelo meio ambiente, menos influenciadas pelas informações da escola, enfim. Elas estão, se nós pudéssemos chamar assim, com as suas inteligências na forma mais bruta. Então, quanto mais cedo você começar esse trabalho, mais você vai aproveitar esse potencial que todo mundo tem. Mas diz o Gardner também que nunca é tarde. Teoricamente, as pessoas poderiam começar a descobrir os seus talentos e a desenvolver as suas inteligências em qualquer idade. Só que o Gardner também vai alertar para o seguinte, há limitações. Imagine você que tem uma pessoa que aos 50 anos descobre que tinha um talento para natação incrível, seu potencial corporal sinestésico era muito grande. Bom, não dá para achar que o desenvolvimento dela vai ser o mesmo que se ela tivesse descoberto isso aos 6, 7, 8 anos de idade. O que não deve significar fazer com que as crianças sejam bombardeadas com coisas precoces. Então, eu levo a criança para a natação, para o balé, para o judô. As crianças precisam ter tempo para ser crianças. Não há... Uma das coisas que mais contribuem para o desenvolvimento das inteligências é as crianças poderem ter chance de brincar, de conviver com outras crianças, ter o seu tempo. Mas idade pré-estabelecida não existe. Bom, a relação entre inteligência emocional e inteligência múltipla é um caso à parte, né? O professor Gardner diz o seguinte, que ele tem, embora ele conheça profundamente o trabalho do Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional, a teoria das inteligências múltiplas, ela discorda de alguns pontos da inteligência, da ideia de inteligência emocional. Existe um ponto em comum entre as duas, que é o fato de que as duas ideias, né, de inteligência múltipla e inteligência emocional, elas aparecem num momento onde as pessoas estão falando sobre um maior equilíbrio entre razão e emoção, sobre a questão de que a inteligência não é só a inteligência linguística e lógico-matemática. Mas há um ponto forte de discordância. Um dos pontos fortes é que o professor Gardner considera que emoção em si não é uma inteligência, ela é um produto das inteligências. Se você desenvolve a sua inteligência interpessoal e a sua inteligência intrapessoal, na confluência dessas duas inteligências, você teria desenvolvido valores, teria desenvolvido atitudes e teria desenvolvido emoções. Esse é um grande ponto de divergência. O segundo grande ponto de divergência é que o professor Gardner considera que seja impossível você estabelecer um padrão mínimo de inteligência que todo mundo deveria ter. E para ele isso tanto vale para as questões mais racionais quanto para as questões emocionais. Então ele questiona o seguinte, quem é que pode dizer o que seria o mínimo de inteligência emocional, se ela existisse, que todo mundo deveria ter para poder ser alguém equilibrado na vida? Finalmente, um terceiro ponto de discordância é justamente a ideia de padronizar, a ideia de medir. Então, se não existe um quociente de inteligência, do ponto de vista, falando, né, no que se refere à razão, quem é que garante que existe um quociente emocional? O Gardner, ele questiona diretamente isso. E ele diz que, embora as duas tenham pontos de concordância, esses três pontos marcam uma divergência bastante grande. E eu ainda gostaria de acrescentar uma coisa. A teoria das inteligências múltiplas, ela é uma teoria que prevê a valorização das diferenças. Ela busca cada ser humano naquilo que ele tem de melhor, mas como ele é.
Claro que a gente vai interferir, não estou querendo dizer que nós vamos deixar, como eu tinha falado antes, se um sujeito tem tendências para ser ladrão de banco, a nossa sociedade vai aceitar, porque essa é a diferença que ele tem em relação aos outros. Não se trata disso. Mas a teoria das inteligências múltiplas não pretende ser uma receita, não pretende ser uma coisa assim, junte 2 disso, 3 daquilo e todo mundo é multiplamente inteligente. Então, uma coisa que os teóricos da inteligência múltipla discordam dos trabalhos iniciais sobre inteligência emocional é dessa tentativa de padronizar, de se você seguir alguns determinados passos ou tiver alguns determinados cuidados, todo mundo será emocionalmente inteligente. São essas basicamente as grandes diferenças. Eu vou aproveitar essa questão para dizer alguma coisa sobre essa história de atividades favoráveis de um modo geral. Gardner diz que uma atividade melhor é quanto mais inteligências ela puder mobilizar. Isso não significa que eu vou pegar uma atividade e ficar pensando assim, ai, que inteligências elas estão mobilizando, porque as inteligências múltiplas é uma coisa pano de fundo, né? É assim o cenário onde eu vou construindo o meu trabalho, não é o objetivo, eu não tenho como objetivo nessa atividade desenvolver essa inteligência, aquela inteligência. Mas sem dúvida que há algumas atividades mais favoráveis para esta ou aquela inteligência. Por exemplo, toda vez que eu peço a criação de um texto, sem dúvida a inteligência linguística e a inteligência lógico-matemática vão estar relacionadas. Toda vez que eu faço uma brincadeira infantil, fortíssima inteligência espacial e corporal sinestésica. Agora, para as inteligências pessoais em particular, o trabalho em grupo, sem dúvida, já falei disso algumas vezes, é fundamental. E tem uma outra atividade que é bastante importante, que é o uso do jogo. Quando as crianças jogam jogos de regras, elas estarão desenvolvendo as suas inteligências pessoais, porque terão que defender pontos de vista, terão que coordenar pontos de vista, terão que entender e discutir o papel social de regras. Então, se há atividades favoráveis, em particular para as inteligências pessoais, tanto a inter quanto a intrapessoal, sem dúvida são o trabalho em grupo e o uso de jogos com frequência. Não estou falando assim usar jogos, sabe aquela coisa que às vezes a gente como professor tem mania? Sexta-feira à tarde, os alunos já não aguentam mais, ou então está chovendo, aí hoje eu dou um jogo. Não, jogo com frequência, jogo planejado, tanto jogos que envolvem assuntos específicos de alguma disciplina, quanto jogos que simplesmente vão fazer os alunos mobilizarem estratégias de pensamento. Um exemplo disso, jogo de dama, por exemplo. Não tem nada específico de nenhuma disciplina que esteja diretamente associado, mas as habilidades de pensamento que são desenvolvidas é que são essenciais. Talvez muitos de vocês possam estar pensando assim, mas isso que eu ouvi nesse vídeo a respeito de planejamento, a respeito de avaliação, a respeito da forma de encarar o aluno, outras pessoas já falaram, outras teorias já disseram. Então, qual é a novidade de fazer isto a partir da teoria das inteligências múltiplas? Ou qual é a novidade que a teoria das inteligências múltiplas nos traz? E o que eu gostaria de dizer é que a grande novidade é que até bem pouco tempo a escola só se preocupava com a aquisição do conhecimento, com o aluno aprender conhecimentos. E falava em desenvolvimento, mas muito mais de habilidades, de atitudes, e nós estamos trazendo uma outra mensagem. A teoria das inteligências múltiplas diz o seguinte para a gente, olha, quando você faz uma opção pela forma de trabalho, uma opção pelo conteúdo do seu trabalho, uma opção pela organização da sua sala de aula, uma opção por determinadas atividades em relação a outras, você não está fazendo só uma opção em relação ao conhecimento. Você está fundamentalmente fazendo uma opção em relação à forma de encarar o potencial de inteligência do seu aluno. Então, você não está desenvolvendo só conhecimento, é muito mais que isso, é uma coisa muito mais ampla. A forma de trabalhar vai determinar em maior ou menor grau o desenvolvimento desse aluno por inteiro. E eu acho que essa é a grande contribuição que a teoria pode nos dar para a educação. Uma escola mais humana, uma escola mais justa, uma escola que busca educar para a cidadania, uma escola que busca o cidadão mais feliz
desenvolvido nas suas potencialidades totais.